Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Lages. Hoje temos o privilégio de ter connosco Sua Excelência, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Sr. General Cartacho Alves. Boa tarde, meu General, mais uma vez. Nos últimos 4 anos, durante o seu mandato, a Força Aérea sofreu alterações significativas, como reativações da Base Aérea número 8, da Esquadra 752, da Esquadra 551, modernização dos sistemas de armas, novos protocolos. Quer falar-nos um pouco desta transformação? É um privilégio estar aqui na Rádio Lages a falar convosco, a falar da nossa Força Aérea no fundo. E, efetivamente, essas transformações, essas mudanças que existiram, têm a ver essencialmente com a própria característica da Força Aérea. A Força Aérea, por natureza e pelo seu ADN, é um ramo que acompanha também a evolução dos tempos. E esse dinamismo, essa mudança que teve que existir, foi precisamente para acompanhar as evoluções geopolíticas que existem e também a realidade da Força Aérea, onde a Força Aérea se insere no nosso país. Efetivamente, criámos a Esquadra 752, criámos também, que não foi referido, na OTA, a Esquadra 991, com sistemas aéreos não tripulados, que foi o início também de uma nova fase de operação num domínio que a Força Aérea ainda não tinha iniciado. Criámos o Grupo Operacional no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, mas mais transformações também estão para vir. O próprio Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, a sua evolução natural ao longo dos tempos, também será para passar para a Base Aérea número 2, voltar à sua designação inicial. E também, eventualmente, em Sintra, a criação do antigo Grupo Operacional 11, com a criação de uma nova esquadra de instrução, também que irá substituir os antigos aviões que já estão ao serviço da Força Aérea há muitos anos, os nossos velhinhos Shipman, que todos temos um carinho especial por eles, mas já estão há 70 anos, quase desde o início da Força Aérea, e está precisamente na altura também de serem substituídos. Portanto, é uma dinâmica e essa dinâmica é claramente um processo de fazer com que a Força Aérea acompanhe a evolução dos tempos e as necessidades que o país e os portugueses necessitam da sua própria Força Aérea. Portanto, é esse adequar, quer em termos de meios, quer em termos de organização, quer em termos de dinâmicas, quer em termos de capacidades, que é fundamental. E é essa grande característica da Força Aérea, adaptar-se constantemente àquilo que é necessário para o país. Na Diretiva Estratégica da Força Aérea 2527, as pessoas são o centro de gravidade da Força Aérea. Quer falar-nos um pouco sobre esta temática? Claro que sim. Qualquer instituição que esteja, e neste caso, ao serviço de Portugal, mas que principalmente tenha uma capacidade tecnológica como a Força Aérea tem, as pessoas são sempre o pilar fundamental. E se repararem na estratégia que eu defini nessa altura e que reafirmei agora quando foi da minha recondução, as pessoas fazem parte de um pilar fundamental em que se está centrado também não só as capacidades, a evolução tecnológica e também a questão dos processos. E tudo isto centra-se porque quando nós estamos a evoluir uma Força Aérea que recebe novos meios, as pessoas também têm que acompanhar essa evolução. E têm que acompanhar também em vários sentidos. E se olharmos àquilo que foi feito, temos que ver as pessoas em 3 grandes dinâmicas. Uma, a sua competência tecnológica, que é fundamental. Os nossos militares têm que ter uma preparação cada vez mais adequada, mais cuidada e muito mais tecnológica para acompanhar não só a evolução dos tempos, mas as novas capacidades que temos vindo a inserir na Força Aérea, e que são muitas ao nível dos meios aéreos. Nós mudamos quase todas as frotas de voo da Força Aérea, falta-nos ainda uma, eu sei, o F-16 tem quase 30 anos ao serviço da Força Aérea, e estamos a acompanhar este processo de transição, e lá está, aqui será mais outro salto tecnológico que irá acompanhar essa evolução, e o pessoal terá que estar preparado para acompanhar essa evolução tecnológica, mas depois também temos que ver outra dimensão, que é a dimensão fundamental. Qualquer militar, qualquer trabalhador civil da Força Aérea, para desempenhar na plenitude as suas funções, motivado, tem que ter condições que também lhe permitam essa evolução e essa mesma motivação e esse bem-estar. E isso
tem a ver muito também com aquilo que nós desenvolvemos nos últimos anos na vertente do apoio à família. Questões que têm a ver muito próprias com a dinâmica e também a própria mudança. Nós neste momento temos um efetivo de 25% feminino. Tivemos que também que adaptar a nossa instituição aos militares do sexo feminino. Porquê? Ora bem, são realidades, temos que ter uma força aérea que olha para o futuro, temos que ver as necessidades da família. Nós tivemos muitos apelos de militares que, após terem os seus próprios filhos, necessitavam e queriam voltar ao trabalho o mais rapidamente possível. Tivemos que criar as salas de aleitamento materno. Porquê? Para permitir que essas militares tenham todas as condições para desempenharem melhor o seu trabalho e estarem também emocionalmente bem consigo mesmo. Portanto, são questões que temos de estar sempre muito atentos. A criação de todos os bairros, começámos em Beja, a remodelar um bairro que estava completamente degradado. E que eu diria que aquilo que temos, e esse próprio bairro de Beja, é a imagem da Força Aérea também na sociedade civil. Neste momento temos um bairro que nos podemos orgulhar desse bairro. Dos 620, 630 militares que neste momento temos em Beja, todos têm uma habitação para si e para a sua família. Isto é muito bom. Conseguíamos alojar também em Montreal, nos bairros que tínhamos na Marinha Grande e em Montreal. Aqui a base das Lajes é um exemplo disso e sempre foi um exemplo disso, mas tínhamos outras bases que não o tínhamos e que estamos agora a criar essas condições. Tivemos necessidade, como referiu um bocadinho antes, de criar a base aérea número 8 para acompanhar uma missão extraordinariamente importante para a sociedade portuguesa, que é o combate aos incêndios florestais, com a criação da esquadra, com a reativação, diria melhor, da esquadra 551 dos Black Hawk, também uma nova máquina que entrou ao serviço da Força Aérea. Portanto, nós tivemos que deslocar pessoas do seu ambiente familiar para esta unidade, mas para isso tivemos também, e estamos a criar essas condições para que eles possam se deslocar e estar também com a sua própria família. Portanto, está em adjudicação neste momento dois edifícios, portanto, de alojamentos internos da base, e temos em projeto, que aliás ainda foi apresentado à tutela e irá ter o apoio também financeiro para a consecução desta obra, de 3 blocos familiares, até 70 apartamentos, T2 e T3 para as famílias. Projeto esse que irá ser replicado a seguir no Montijo. Portanto, o que nós aqui entendemos é que o militar é efetivamente o pilar da instituição. Eu costumo dizer máquinas, aviões, viaturas, há muitos. Obviamente serão difíceis de adquirir, mas os militares é diferente. Nós não podemos ir e ter na altura os profissionais de topo que nós queremos, se não cuidarmos e se não os acompanharmos desde o início da sua carreira. E, portanto, é isso que estamos a tentar fazer, dar condições para que eles façam na plenitude as funções que a Força Aérea espera deles, dando-lhes condições também ao nível social, ao nível pessoal e ao nível da sua própria formação. A Força Aérea 5.13 envolve a 5ª geração e o 5º domínio operacional, o espaço. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar um pouco estes conceitos aos nossos ouvintes da Rádio Lajes? Bom, estes dois conceitos surgem na sequência daquilo que nós queremos ser no futuro como uma instituição. Obviamente queremos ser uma Força Aérea de referência, uma Força Aérea moderna, uma Força Aérea que está à frente do seu próprio tempo, como tem vindo a ser a panágio da Força Aérea ao longo dos anos, e para isso, lá está, esta evolução, esta mudança de meios, a orientação de que necessitamos. Os dias de hoje são completamente diferentes dos do passado. A evolução tecnológica que existe nos dias de hoje é um pouco como aquela que nós temos na nossa vida civil, na nossa vida do dia-a-dia. É impensável hoje alguém não ter um telefone, um telemóvel ao seu lado, um smartphone. Quer dizer, as pessoas vivem, a sua vida está lá dentro. Há quantos anos é que isto começou? Portanto, o salto que aconteceu, a Força Aérea também tem que acompanhar estes tempos. E a nível operacional e no campo operacional, estes saltos são muito mais elevados e mais diminutos no tempo. Daí a Força Aérea, a dimensão, tanto a Força Aérea 5.3, que lá está, voltamos à questão dos 3 pilares. Pessoas no centro de gravidade, tecnologia, equipamentos, e voltamos ao número 5, se quisermos, e portanto, disto aqui tudo, este número de 5 tem a ver com
quinta geração, nós dizemos que queremos ter uma Força Aérea de quinta geração, porque o que está na gênese da quinta geração é um fator extraordinariamente importante que eu tenho vindo a referir ao longo dos tempos. Conectividade. Conectividade, conectividade e conectividade. Repito muitas vezes. Atualmente a conectividade é o cerne da questão, até mesmo nas questões operacionais. E obviamente que esta Força Aérea, teve que se refundar de novo também na sua área das comunicações e sistemas de informação. Temos que ter conectividade entre todas as unidades, mas mais do que isso, se nós pensarmos um pouco, vemos que a distância que temos ali da Ilha das Flores, na nossa zona económica exclusiva, até à fronteira de Espanha, é a mesma distância que vai de Lisboa a Kiev. Mas nós, nas nossas estações radar, que só vão neste momento até à Madeira, temos uma conectividade que vai até perto das 250 milhas. Pois, como é que fazemos? Com os nossos homens e mulheres a fazer busca e salvamento, a salvar pessoas em sítios onde não falam com ninguém. Necessitamos, obviamente, da tal quinta dimínio operacional, necessitamos efetivamente do espaço. Temos que começar a dar passos no espaço para garantir essa conectividade e garantir essa continuidade de operações. Mas depois não é tudo isto ligado a plataformas que cada vez são mais exigentes. Quando nós falamos da solução do F-36, do F-16, começamos a falar e a estudar o F-35 há muitos anos atrás. Porque, lá está, estamos na quinta geração. Estamos numa aeronave em que é hiperconectiva. Portanto, e é esta questão que é extraordinariamente importante nos nossos meios, termos capacidade de conectividade e capacidade de nos ligarmos e trabalharmos em redes, em várias redes distintas ao nível da operação. E isso transportou-nos para o quinto domínio operacional, para o espaço. A Força Aérea começou a dar os seus passos nesta área há cerca de 1 ano e meio atrás. Progredimos muito nesta matéria, já criámos o Centro de Operações do Espaço, nós monitorizamos, temos capacidade de monitorizar atualmente todos os satélites que nos sobrevoam, temos uma consciência situacional extraordinariamente elevada e sabemos aquilo que estamos a fazer. Criámos parcerias com todo o ecossistema aeroespacial do país, nomeadamente desde o Centro de Engenharia, o CEIA no Porto, a Neurospace, a Deimos, a Omnideia, enfim, todo um conjunto que trabalha no setor aeroespacial em que, por exemplo, a localização de um dos telescópios mais avançados na Europa, que está na base aérea 11, iremos, com a empresa Neurospace, iremos instalar ainda este ano, provavelmente aqui nos Açores, um radar tracking, também com a capacidade, para quê? Para conseguirmos completar a nossa rede de Space Surveillance and Awareness, que é extraordinariamente importante. O que é que nós fizemos também? Muito rapidamente, há 1 semana e meia atrás, inauguramos e fizemos uma cerimónia em Lisboa de assinatura de um contrato com a empresa ICEYE, que a Força Aérea vai ter um primeiro satélite SAR no espaço e, portanto, isso vai nos dar uma capacidade acrescida de surveillance, de conhecimento situacional, que é extremamente importante. Mas mais importante do que ter só o satélite é a capacidade que fizemos e o memorando de entendimento com essa empresa de fazer transferência de tecnologia para Portugal, recebê-los também em Portugal e criarmos o primeiro parque tecnológico aeroespacial, o nosso Space Hub, em Alverca, remodelando também, lá está mais uma transformação que temos prevista para a Força Aérea, e remodelando não só o parque de um depósito de material aeronáutico que existia para um polo de ciência e tecnologia que nos vai permitir continuar a trabalhar com todas estas empresas do sistema, do ecossistema aeroespacial na fabricação de componentes e integração de satélites, nomeadamente com a N3O também, e continuar a operar e crescer cada vez mais para uma constelação de satélites que é chamada a tal constelação do Atlântico, que é trabalhada também com o CEIA do Porto, principalmente, em que estamos com este Centro de Engenharia a tomar uma liderança neste processo, em que, obviamente, lá está a dinâmica da Força Aérea e de uma Força Aérea olhar para o futuro. Não estamos a pensar para hoje, estamos a pensar já que até 2027 nós vamos querer ter 11 satélites no ar e até 2034 termos até 26 satélites, 12 óticos e 14 óticos e 12 satélites com radar de abertura sintética. Nos permite observar a Terra numa perspectiva de dia ou de noite e em qualquer situação meteorológica, mas também sermos um polo para a ciência e tecnologia nesta área, porque também nisso, lá está, voltamos também à preparação dos nossos militares. A Força Aérea foi inovadora no país. Criámos a primeira pós-graduação no espaço do país, que já foi conduzida pela Academia da Força Aérea, e estamos a trabalhar com o Instituto Superior Técnico para criar o primeiro doutoramento no espaço. Portanto, a preparação também surgem outra vez aqui as pessoas como um fator fundamental de preparação para toda esta aventura, que eu lhe chamo a aventura de acompanharmos a evolução tecnológica dos tempos. E aí, quinta geração
5º domínio operacional são fundamentais para pensar o futuro da Força Aérea. Recorda-se de algum momento ao longo da sua carreira onde tenha ficado a pensar que a Força Aérea realmente foi a sua melhor escolha? Isso eu não tenho nunca dúvidas. Eu costumo dizer que eu, antes de vir para a Força Aérea, tinha entrado e estava para ir para a Medicina. E afinal, e ao longo dos tempos, à última da hora, decidi vir para a Força Aérea. E não me arrependo. São 46 anos ao serviço da Força Aérea. Acompanhei esta instituição de há muitos anos a esta parte. Tenho-a vindo de ver crescer. Vivo intensamente o dia-a-dia na Força Aérea. Eu acho que é dia e de noite. Eu tenho por hábito de dormir muito pouco. Durmo muito pouco. E é nessas horas, depois da meia-noite até às 2 da manhã, quando eu consigo pensar melhor e ver mais e analisar. Mas não tenho, por um segundo, pensar que não tenha feito, não é só a melhor escolha, mas estar num local que me realiza tanto e que gosto tanto de estar a trabalhar como na Força Aérea. Para terminar, gostaria de deixar alguma mensagem aos ouvintes da Voz da Força Aérea Portuguesa? Eu acho que a única mensagem resume-se numa única palavra: confiança. Confiança no futuro, porque é preciso ter confiança nesse mesmo futuro quando sentimos que estamos a construir uma Força Aérea para o futuro. Não estou a construir uma Força Aérea para as pessoas que cá estão hoje. Toda a estrutura da Força Aérea, estamos a construir uma Força Aérea para o futuro, para os jovens que entram hoje. Nós temos cada vez mais jovens super talentosos. As novas gerações são super talentosas e nós temos que ter a responsabilidade e a coragem de acompanhar o seu desenvolvimento técnico, mas também o seu desenvolvimento pessoal. Nós não formamos só técnicos, não formamos só militares, formamos homens e mulheres do melhor que o país tem. E, portanto, com este capital humano nós só podemos ter confiança no futuro, mas também confiança naquilo que queremos ser como instituição, acompanhando sempre a vanguarda do nosso país. E por isso eu deixo-vos com a confiança. Confiança e orgulho de servirem uma instituição que não tem paralelo no nosso país. É das instituições melhor preparadas que o nosso país tem. Meu General, muito obrigado pela sua disponibilidade e por nos dar a conhecer pessoalmente a sua perspectiva sobre a nossa Força Aérea. Foi um prazer tê-lo connosco.